Olá, muito boa noite para você. Está começando mais uma edição do Metrópole Fora do Ar, o seu podcast em todas as plataformas digitais e também em 104,9 pela Rádio Metrópole FM. Sejam todos muito bem-vindos, você que está nos acompanhando, né? Esta é a segunda edição do nosso podcast. E comigo, a Kali Toledo. A Kali, quem que é o nosso convidado da noite? Boa noite para todo mundo que nos acompanha aí pelas redes sociais da Metrópole FM. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, sempre trazendo assuntos que estão em alta aí, né, aqui no Brasil e também no mundo. E o nosso convidado hoje é Lucas Pimenta. Vou ler aqui porque o currículo é extenso, hein, Lucas? Lucas Pimenta é jornalista, formado pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização em marketing político e campanhas eleitorais pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Ele trabalha na Câmara Municipal de São Paulo desde 2017, atuou ainda na Secretaria Executiva da Comunicação da Prefeitura de São Paulo por 4 anos, de 2013 a 2016, e na Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo em 2008. Ele foi repórter ainda em jornais como Metro News, Folha Metropolitana e agora São Paulo, do grupo Folha de São Paulo. E também concluiu o curso Citizen Politics in America, Public Opinion, Elections, Interested Groups and Media na Universidade de Harvard. Internacional, né? Chique isso, né? E você tá bem no inglês, hein? Eu não consegui falar tudo isso aqui não, viu, Lucas? Meu conterrâneo, Lucas Pimenta, tá aqui com a gente. Obrigado, viu, Lucas, pelo convite, você ter cedido um tempinho aí para bater um papo com a gente aqui. E hoje o assunto é política, algo que você entende bastante. Vamos bater um papo aqui com o pessoal que nos acompanha sobre o cenário político para 2022. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite, Akali. É um orgulho estar falando com os ouvintes da rádio e com o pessoal que está assistindo esse podcast nas redes sociais. E espero ajudar um pouquinho, falar um pouco sobre as minhas visões de política, marketing político. E só como detalhe da Akali ali lendo o currículo, para mim é um orgulho, porque eu mesmo não sei falar o nome desse curso que eu concluí. Então, assim, fico feliz que alguém saiba. Parabéns pelo inglês, viu, Márcio? Tá bem acompanhado no programa. Legal, Lucas. O Lucas é um conterrâneo nosso da cidade de Dracena, já há um bom tempo aí em São Paulo, jornalista como nós também, né, Kali? E se especializou aí na questão do marketing político. A gente vai falar sobre o trabalho dele nas redes sociais, também com o trabalho de campanhas políticas que ele participou, mas o papo aqui hoje, Lucas, é sobre a discussão política já para o ano que vem, né? Parece que começou cedo, né? Começou cedo a campanha, então muita coisa se fala nos bastidores e eu queria saber de você, o que você está achando de todo esse cenário político, essa disputa entre Lula e Bolsonaro, essa pulverização aí que está tendo entre os dois candidatos. Sabe que é o seguinte, Márcio, quando você tem dois candidatos muito fortes, com identidades muito marcadas, né? A tendência é que essa polarização, que essa disputa, ela seja antecipada mesmo. Ultimamente tem sido natural as disputas, as eleições, elas se anteciparem. Porque como foi reduzido o tempo de campanha, teve épocas, quem é mais antigo lembra, de campanhas de 3 meses, 90 dias de campanhas. Hoje a gente tem 45 e tem gente que pensa em diminuir. E se você pegar pela campanha na TV, ainda dá menos do que isso. Então, essa disputa está sendo antecipada, além da questão da gente ter dois personagens muito fortes, com identidade muito marcada, que são realmente potências políticas. Goste do Lula ou não goste, goste do Bolsonaro ou não goste, é inegável você falar que eles são os dois maiores líderes políticos da história recente do Brasil, para não dizer da história do nosso país.
Então essa disputa ela está sendo antecipada por isso, mas também pelo curto espaço de campanha, né? Então quanto mais curto o espaço de campanha, mais os candidatos buscam se posicionar, marcar terreno antes da eleição efetivamente começar. E é bom também a gente sempre destacar, né, que de um tempo para cá as redes sociais têm ganhado um espaço muito grande, né, na vida do Brasil. E, inclusive, a eleição passada, né, o Bolsonaro conseguiu conquistar aí a presidência do Brasil marcado pelas redes sociais, né, focado numa campanha de redes sociais. E isso, com certeza, também já é algo a mais para essa disputa para o ano que vem, né? E isso, é como ainda não temos a propaganda de TV, não temos a propaganda na rua, o debate nas redes sociais ele é intenso e perene, né? A gente costuma falar dentro do marketing político, e vou roubar a frase de um amigo meu, de um colega profissional, Gilmar Arruda, que é o seguinte: desde que as campanhas viraram digitais, né, as redes sociais surgiram, acabou a história de pré-campanha e campanha, né? Antigamente se falava assim, um ano antes da eleição é a pré-campanha. E aí, no tempo que a Justiça Eleitoral determina, é a campanha. Como agora o digital você precisa se comunicar com o eleitor, o candidato precisa dialogar, se posicionar o tempo todo, essa coisa da pré-campanha é pré-campanha o tempo todo, é pré-campanha a vida inteira. Então, o Bolsonaro soube fazer muito bem isso. Quem se lembra, lembra que ele, em 2014, 2015, ele já falava que ia ser candidato a presidente, ele já se posicionava contra o PT, ele já levantava as pautas conservadoras dele, a questão da segurança pública, a questão do combate à corrupção, e nas redes sociais. Quando começou a campanha, as pessoas já sabiam o que ele pensava, o que ele era, quem era o inimigo dele, com quem ele disputava, o que ele era contra. Então, os candidatos perceberam isso, e hoje todos os pré-candidatos a presidente, até pré-candidatos a governador e etc., estão se posicionando, estão marcando território, para que quando chegar o período da campanha mesmo, o eleitor já saiba quem são eles, o que eles pensam, o que eles querem, o que propõem, as ideias, etc. Ô Lucas, então a internet, pelo que você disse, né, ela foi importante lá atrás, né? Nós tivemos uma campanha municipal ano passado, a internet também foi importante para isso, e ela vai continuar sendo, né? Salvo as suas mudanças. Hoje, até na última campanha presidencial, era algo assim mais livre, né? Hoje existe algumas proibições, até mesmo a Justiça Eleitoral colocando vários empecilhos, mas a rede social, então, você acredita que ela vai ser uma ferramenta forte ainda para as próximas eleições? Sim, as redes sociais serão essenciais, mas tem várias mudanças que a gente pode já reparar, Marcos. Eu sou, por diversão, jogador de videogame, né? Eu joguei muito futebol em Dracena, onde a gente cresceu, mas pelo meu corpo você já vê que eu não estou podendo mais jogar, não estou exercendo, então eu me tornei jogador de videogame por excelência. E assim, toda vez que você joga um jogo novo, né, alguém te apresenta algo novo, o cara que te apresentou, o cara que te ensinou, ele leva uma vantagem, porque ele já conhece, já sabe como funciona, já sabe quais botões apertar, as manhas e etc. Quando você aprende, o jogo se equilibra. E aí entra algo primordial, que é a estratégia. Então, assim, 2018 foi 2016 você teve ali um embrião do que era rede social em campanha, né? E depois, em 2018, isso se consolidou. As redes sociais viraram um foco dos candidatos e algo assim indispensável para uma campanha. O Bolsonaro, ele tinha esse know-how, porque ele vinha nesse meio, nessa área, nas redes sociais, de antes, no mínimo 4 ou 5 anos antes, trabalhando as redes sociais. Então ele levou uma vantagem tecnológica, ele apresentou o jogo para o resto da galera. Agora essa galera já sabe como trabalha o digital, já conhece a tecnologia. Mas mesmo assim está tudo empatado, está tudo legal? Não, porque o diferencial está justamente em algo
que não é das redes sociais, é de tempos mais antigos, que é a questão da mensagem. Então, assim, quem conseguir compreender mais o que o brasileiro quer e principalmente souber apresentar de forma interessante, dentro da linguagem, que emocione, que entretenha, que crie uma conexão, um laço, uma identidade com o brasileiro, vai ter vantagem. Então, assim, se em 2018 a vantagem do Bolsonaro era a tecnologia, ele entendia mais do jogo novo do que o restante da galera, agora todo mundo sabe como é que funciona o jogo. E agora o diferencial vai estar na estratégia, do como usar, que mensagem apresentar. E essa polarização toda, né? Hoje em dia a gente vê o Brasil completamente dividido, rachado entre extrema-direita e extrema-esquerda, né, Lucas? Sim. Você sabe que, assim, eu costumo falar o seguinte, a polarização ela é algo histórico da nossa política. Então, os ouvintes que estão prestando atenção, não entendam que assim, é o Lula e o Bolsonaro. É claro que Lula e Bolsonaro são dois personagens com muita identificação, dois personagens muito fortes, então eles acabam mesmo gerando essa polarização um ano e meio antes da eleição, mas a polarização ela é histórica do Brasil. Então você pega na época do Getúlio Vargas, que você tinha o polo opositor a ele, depois na época do próprio PT com o Lula, lá no começo dos anos 90, você tinha quem se opunha a ele, primeiro Collor, depois teve a polarização PSDB e PT, que durou aí no mínimo 2 décadas de polarização, e o Bolsonaro ocupou um desses lados dos polos, que era o lado do PSDB, ele escanteou o PSDB, ocupou esse público, e o PT manteve o seu lado da polarização. Isso acontece porque toda eleição majoritária, ela só tem 2 espaços. Então, assim, eu geralmente vou trabalhar com candidatos, principalmente no interior de São Paulo, aí o cara fala assim para mim, Lucas, eu quero ser a terceira via, eu não quero ser nem a situação, nem a oposição, eu não quero ser o herói, nem o vilão, eu não quero ser a continuidade, nem a mudança. E eu falo sempre para ele, então você está fora da eleição, porque numa eleição só existem 2 espaços a serem ocupados. Ou você é o governo e quer a continuidade, ou você é a oposição e quer a mudança. Ou você é o herói, ou você é o bandido, ou você é o vilão, ou você é o mocinho. Então, assim, por isso que essa disputa ela já começa polarizada, porque se você for pensar, quem é o cara que é o contrário, a antítese do Bolsonaro no imaginário popular? É o Lula. E se você for pensar, quem é a antítese, o completo contrário do Lula? É o Bolsonaro. Então, essa eleição, as eleições no Brasil são historicamente polarizadas, só tem 2 espaços em uma eleição, e nessa eleição esses 2 espaços já estão ocupados, que é o de um lado e o do outro, uma antítese do outro. Então, por isso é tão difícil as pessoas pensarem em outra coisa, e por isso elas brigam tanto, que se você não é Lula, você é Bolsonaro. Se você é Bolsonaro, você não é Lula. Ô Lucas, e daqui a pouco a gente vai falar sobre uma possível terceira via, mas nessa disputa entre Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro leva vantagem no quê? E o Lula leva vantagem no quê em cima do Bolsonaro? Como que você vê essa disputa de ambos aí, as vantagens que cada um tem? Eu falo para todo mundo que se a eleição fosse agora, no momento que a gente está aqui assistindo e discutindo esse podcast, o Lula teria uma vantagem enorme. Uma vantagem enorme, não de números, que não se refletem nas pesquisas, porque eles estão em empate técnico nas pesquisas, mas algo de cenário, que é o seguinte: por conta da pandemia, e aí eu não vou entrar nem na narrativa de um lado e nem na narrativa do outro, se a culpa é de quem fechou o comércio, ou se a culpa é de quem não comprou vacina a tempo para abrir o comércio mais rápido, eu não vou entrar nisso. A economia ela sofre um abalo. A própria questão da imagem do presidente
pelo quanto ele apanha, né, da imprensa, dos influenciadores e tal, também sofre um abalo muito grande. Então a popularidade dele vem há alguns meses, desde o início da pandemia, tirando ali o momento em que ele anuncia o auxílio emergencial e paga 3 meses de R$ 600, a popularidade dele vem em um certo declínio. Então, assim, economia em baixa. Não, repito, não estou falando que é culpa dele, mas economia em baixa, popularidade em baixa, é presidente ou prefeito ou governador não reeleito, é automático. A vantagem do Bolsonaro é que existe algo que é primordial em qualquer campanha eleitoral, que é a questão do tempo. Então, assim, há tempo para mudar isso. Então, a vacinação está sendo ampliada, a economia está voltando, os indicadores econômicos mostram um crescimento e uma melhora, uma projeção de crescimento e de melhora da situação econômica do Brasil já para os próximos meses. Então, assim, a vantagem que o Bolsonaro tem é que eu acredito que quando ele for candidato contra o Lula, ele vai estar num momento econômico ótimo, de retomada de emprego, de retomada de renda, de comércio aberto, de segurança na saúde. E o povo, as pessoas têm memória curta. Então, a maioria das pessoas que hoje reclamam, que falam assim, não, a economia está ruim, eu estou quebrado, eu estou desempregado, eu não estou vacinado, eu estou inseguro, meu parente morreu. Daqui a alguns meses, essas pessoas não vão lembrar mais disso, né? Maquiavel diz que as pessoas esquecem mais facilmente a morte do pai do que quando elas perdem um bem. E o Bolsonaro, ele se fia muito nisso e é um comportamento real. Então as pessoas hoje que choram porque perderam um parente ou choram porque perderam o emprego, daqui a alguns meses, quando elas estiverem empregadas, elas vão estar comemorando. Vão já ter esquecido o que passou. Então, hoje o Lula tem uma vantagem pelo momento que vivemos. Daqui para frente, essa vantagem vai sendo vai se revertendo, né? Vai se consumindo e o Bolsonaro provavelmente, de acordo com as projeções dos amigos economistas, ele vai estar num momento bom de ser candidato à reeleição. E aí ele pode, no momento bom econômico, usar as armas que ele tem contra o Lula e o Lula vai ter que usar as armas dele. Quais são as mais poderosas, a gente tem que ver no comportamento e na cabeça do próprio eleitor, né? Agora você falando isso me chamou a atenção um detalhe aqui, né? Toda essa questão de um retorno gradativo, tanto da economia, as pessoas sendo vacinadas e tal, né? E tudo isso vai se ficando cada vez mais próximo de uma campanha eleitoral. Será que isso foi uma jogada de marketing também do Bolsonaro? Eu digo assim, todo mundo fala, tá tendo atraso nas vacinas e tal, demorou para vacinar. Será que, de repente, foi uma jogada de marketing dele também, que foi empurrando até onde dava, a hora que não deu mais, ele falou, não, agora vamos vacinar o povo? Na verdade, ele tentou criar essa narrativa que eu falei, baseada em Maquiavel, de que as pessoas esquecem mais facilmente terem perdido o pai do que perder os bens. Então, lá no começo, ele falava, olha, gente, vai morrer gente, é normal, tal, mas o emprego, as pessoas não podem morrer de fome, as pessoas não podem perder seus bens, tal. Ele apostou nisso. Infelizmente para ele não deu certo, porque os fatos atropelaram a narrativa dele. Então, quando um político cria uma narrativa, ele tem sempre que torcer para os fatos não atropelarem. E os fatos atropelaram, ele no começo falava em morrer 800, morreram 800 pessoas, morreram mais de 500 mil e tal, e ele teve que mudar a narrativa dele, tanto que ele passou a comprar vacinas, passou a falar em vacina, passou a incentivar a vacinação, falar que o governo federal é quem compra, é quem foi atrás das vacinas, indo atrás de outros tipos de vacina para não ficar preso só na Coronavac do Dória, etc. Então ele mudou o curso da narrativa dele. Eu acho que se lá atrás
ele tivesse assumido, ele tivesse até apostado na questão do não, a economia tem que funcionar, o Brasil não pode parar e etc. E comprado mais vacinas mais cedo, como fez, por exemplo, os Estados Unidos, que é o exemplo, né, nisso, ele teria diminuído o problema dele, ele não estaria hoje passando por essa questão do declínio de popularidade, de credibilidade, etc. E hoje ele já estaria surfando numa onda positiva, que vai demorar um pouco mais para chegar, porque ele demorou um pouco mais para reconhecer o erro da construção de narrativa que ele teve. Puramente comunicação. Entenda o seguinte, eu não sou médico, eu não sou infectologista, então eu não sei se para a saúde vacinar mais rápido ou vacinar mais funcionaria mais, eu não faço ideia. Eu estou falando questão de comunicação, de como ele evitaria estender um problema se ele tivesse feito o que a cartilha manda. Que o presidente Bolsonaro, ele não gosta muito da cartilha, né? Ele gosta de justamente quebrar as regras, de quebrar as cartilhas, de quebrar o que todo mundo costuma fazer. Então ele apostou, infelizmente não deu certo para ele, mas ele está mudando a rota dele. Ô Lucas, e a gente sabe, né, ok, o Brasil ele é dividido entre esquerda e direita, mas o que ganha a eleição realmente é quando o candidato conquista o eleitor mediano, correto? Sim. Hoje a gente pensa, o eleitor mediano, será que ele quer a esquerda e a direita? Ou ele já arruma para tentar ajudar aí ou ter a possibilidade de uma terceira via? Sabe qual é o problema do eleitorado médio? É que ele acompanha movimentos, ele acompanha tendências, ele não tem uma opinião forte e uniforme. Então, assim, o que acontece com o eleitorado médio hoje? Você tem aqueles que estão ou o eleitorado perdido, né? O famoso centro perdido. Você tem as pessoas que estão, de alguma forma, desapontadas com o governo Bolsonaro, mas que odeiam Lula. Essas pessoas, mesmo no primeiro turno, onde elas têm opções de outros candidatos, nas pesquisas elas já têm se posicionado com o Bolsonaro. E você tem as pessoas que estão decepcionadas com o Lula, com o PT, por tudo que aconteceu, mas elas odeiam o Bolsonaro. E essas pessoas, mesmo no primeiro turno, onde você tem um monte de candidatos, ou um monte de pré-candidatos, já estão se posicionando com o Lula. Então, assim, por mais que o eleitor médio, ou o eleitor perdido, ou o eleitorado do centro perdido, ou eleitorado não ideológico, não alinhado com qualquer linha ideológica, que já votou no Lula, já votou no Collor, já votou no Fernando Henrique, já votou na Dilma, já votou no Aécio, já votou em todo mundo, esse eleitor, ele acompanha a tendência que ele vê hoje de domínio dos debates, dessa coisa que eu falei dos dois polos ocupando um lado e não sobrar espaço para outros, ele está olhando o Lula e o Bolsonaro. Então ele olha e fala assim, qual é o menos pior para mim? É o Lula, então eu escolho o Lula. É o Bolsonaro, eu escolho o Bolsonaro. E ele acaba não olhando para os outros candidatos que tem no centro do debate. Então, por mais que o eleitor mediano ou eleitor médio não tenha uma ideologia clara, ele não seja extrema-direita ou extrema-esquerda, ele acaba escolhendo o lado que menos o desagrada, porque são esses lados que são comentados, esses lados são debatidos, esses lados que têm espaço, esses lados que estão na rede social se degladiando e etc. Ô Lucas, e diante de tudo isso que a gente falou, na sua visão, quais são as possibilidades e quem estaria forte aí para uma terceira via? Então, Márcio, hoje eu não vejo ninguém, cara, ninguém capaz de ser uma real terceira via. Se você, ouvinte, pegar as pesquisas recentes, você vai ver que tem 30% com o Lula, 30% com o Bolsonaro e sobra ali outro terço que está dividido entre 6, 7, 8, 9 candidatos. Por quê? Porque não tem nenhum candidato de centro hoje
que ele consiga ter alguma relação com centro-esquerda e com centro-direita ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vou falar do governador João Dória. O governador João Dória, apesar de curta carreira política, por um bom tempo ele assumiu a postura de antipetista, anticomunista, que não votem no comunista do Márcio França, como ele dizia, não votem no comunista do Haddad, como ele dizia. Aí pegou o Bolsodória para ele, etc. e tal. Ele poderia ter ali na centro-direita, nos insatisfeitos com o presidente Bolsonaro, algum tipo de gosto. Só que o cara que é insatisfeito com o Lula e odeia o Bolsonaro, não vai votar no Dória. No fim, na hora de pesar, ele vai falar assim, eu prefiro então votar no Lula. Estou insatisfeito com o Lula, mas vou votar nele mesmo, porque o Dória é do outro lado. E a mesma coisa o Ciro Gomes, por exemplo. O Ciro tem uma trajetória ligada nos últimos 20 anos ao PT, à esquerda, foi ministro e tal. E o cara que está insatisfeito com o Bolsonaro e odeia o Lula não vai votar no Ciro Gomes, porque ele fala, cara, para votar num cara que sempre esteve ao lado daquele que eu odeio, eu prefiro votar no que eu só estou insatisfeito, decepcionado, tal, não vou votar nele. Então precisaria de um candidato que tivesse simpatia de todos os perdidos, de todos os lados, de todos os decepcionados. O único cara que tinha condição de fazer isso era o Luciano Huck. O Luciano Huck era um cara que circulava bem pela centro-esquerda e circulava bem pela centro-direita. Ele preferiu 3 milhões de salário por mês na Globo. Eu também faria essa mesma escolha. Entre pegar os pepinos do Brasil e 3 milhões por mês para apresentar o Domingão do Luciano, eu estaria lá no Domingão tranquilo, trabalhando uma vez por semana. Porque o resto, de um lado, Moro, Dória, Mandetta, jamais vão conseguir ali a centro-esquerda. E Ciro, Marina, jamais vão ter algum gosto da centro-direita. Então, por isso, esse pessoal que está ali no centro escolhe ou o Bolsonaro ou o Lula. Então, é muito difícil essa terceira via, porque na verdade, não existe terceira via ainda. Existem vias auxiliares daquilo que já está em disputa. Existem acessórios de Bolsonaro e acessórios de Lula. Aí o pessoal prefere comprar o carro inteiro, né? Ô Lucas, e você acredita que o Partido Novo, veio com uma proposta diferente nas eleições passadas e tal, né? Conseguiu fazer uma boa bancada na Câmara dos Deputados. Lançou, depois tivemos aí, se eu não me engano, o governador de Minas, né? Minas, isso. De Minas. Você acredita que o Novo, ele continua sendo novo para essas eleições do ano que vem ou não? Já caiu por terra todo aquele discurso, aquela ideologia que eles tinham? Você sabe que além dos apaixonados pelo Lula e pelo Bolsonaro, existem os apaixonados pelo Novo, né? Então, toda vez que eu comento do Novo, as pessoas vão me xingar, ficam bravas e tal, mas é sempre crítica construtiva do ponto de vista da construção. O Novo, quando ele surgiu, ele tinha efetivamente uma proposta que era nova, que era a política sem uso do fundo partidário, do fundo eleitoral, uma política horizontal, onde não tinha um presidente de partido que mandava em tudo, que coordenava tudo, uma política alinhada com ninguém, ou seja, não era aliado do mainstream político e etc. e tal. Isso foi muito bom nas eleições, primeiro de 2016 e depois de 2018. Na de 2020, esse discurso já começou a cair por terra, porque você tinha muitas pessoas do Novo já lotadas em alguns cargos, mas eu não digo só cargos de deputado tal, mas lotado nas próprias prefeituras de outros partidos. O Novo passou a apoiar candidatos de outros partidos e etc. E começou uma briga no Novo, né? Que hoje você tem o pessoal do Zema, do governador de Minas, e você tem o pessoal do Amoedo.
E o Amoedo assumiu essa postura, que por mais que eles vendam como democrática, de uma espécie de dono do partido. E isso começa a cair o discurso do que era novo, do que era diferente. Porque o Amoedo virou uma espécie de Lula do novo. Porque ele decide o que é, o que não é, ele próprio se convida a ser candidato a presidente, depois ele próprio declina do convite que ele fez para ele mesmo, ele quer determinar como a bancada vota, ele quer determinar qual o alinhamento político do partido, sendo que tem várias pessoas do Novo que apoiam o Bolsonaro e que não querem ser oposição por oposição ao Bolsonaro, mas ele quer determinar isso. Então, assim, o que era novo no Novo se fez velho. Agora, há sempre tempo de comunicar com as pessoas. Eu acho que o discurso liberal que o Novo tem, especificamente como base do partido, teria, assim, um enorme potencial de crescimento, um enorme mesmo, potencial para entrar na população, mas ele precisa ser popularizado, e o Novo tem o costume de se comunicar de cima para baixo, ou seja, eles se comunicam num nível muito complexo para que o eleitor médio, o eleitor não identificado, não alinhado, entenda aquilo como importante. Se você pegar, por exemplo, hoje uma rede social de um deputado do Novo, você vai ver gráficos, números, siglas, taxas e etc. Sendo que é muito fácil você comunicar às pessoas de que elas gastam um dinheiro enorme que elas não têm para elas para sustentar privilégios. E você pode mostrar isso com a história da Dona Maria, com a tia Joana, com o seu Pedro do Boteco, mas eles preferem se comunicar com dados, números, coisas complexas que afastam qualquer possibilidade de comunicação e de identificação. A então, população, o de uma Novo, forma geral, não entende nada disso, né? E isso, o Novo, ele tem um problema do que era novo não ser mais novo, e o do que ele tem de bom ele não saber comunicar. Então, ou o Novo muda, ou ele vai cada vez mais perder espaço. Vai ficar velho. Exato. Bom, e agora o PSDB em si. O que você tem para falar sobre isso? Ele saiu realmente de cena? Você vê uma possibilidade do PSDB voltar aí às cabeças ou uma presidência? Cara, o PSDB, ele perdeu que assim, né? Tenho muitos amigos na esquerda e na direita, trabalho com candidatos e políticos dos dois extremos, né? E o pessoal fala muito sobre o Lula e o PT forçar a questão da hegemonia da esquerda, ou seja, em 2018... todo mundo falou assim, cara, por que o PT vai lançar candidato? Se apoia o Ciro, por exemplo, o Ciro estaria eleito e o Bolsonaro teria perdido. Por que o PT prefere lançar o candidato do que apoiar outro? Para manter a hegemonia do polo, para se manter no debate, para sempre estar em um lado, ocupar uma posição e ninguém tirá-lo dali. Então o PT prefere perder, mantendo a hegemonia de um polo, da disputa, do que simplesmente ganhar e sumir do espaço. O PSDB abriu essa brecha para o Bolsonaro, ele ocupava outro polo e perdeu o discurso. O Bolsonaro se apropriou do que o PSDB tinha de bom na visão das pessoas e chutou o que o PSDB tinha de ruim na visão das pessoas. Então, assim, o PSDB perdeu seu espaço no polo. Isso na disputa nacional. Tem estados como o nosso que o PSDB está há 30 anos governando e com perspectiva de governar ainda mais. Talvez porque aqui ele ocupe um espaço no polo e não tenha quem ocupe o outro, ou ocupe muito mal o outro espaço, né? Na última eleição a gente teve como desafiante do PSDB do João Dória o Márcio França, que foi vice do PSDB. Então você não tem uma oposição que realmente conquiste os paulistas para fazer essa disputa. Mas em âmbito nacional, acho que o PSDB tem um problema muito grave. Ele deve fazer uma limpeza em suas lideranças justamente para afastar essa ideia do que o PSDB tem de ruim e essa liderança vir com um discurso diferente.
Só que vai demorar, não adianta falar assim, o cara vai dialogar com os dois lados, vai ser um republicano que vai conversar com todas as esferas, um cara limpinho, bonitinho, vai chegar lá e vai conseguir. Porque é algo que demora um tempo para limpar o que tinha e construir algo novo. Então o PSDB em âmbito nacional vai demorar um tempo para ter seu espaço novamente. Até se falando aí a nível estadual, o PSDB vem com, vamos dizer assim, um racha, porque o Alckmin saiu do PSDB, né? Foi pro Podemos e fala-se em Alckmin ir para uma disputa direta, né, com o PSDB do Rodrigo Garcia, que era do DEM e que foi pro PSDB, né? Isso se o Dória foi para presidente, né? Então, esse é um outro problema enorme do PSDB que no PT, por exemplo, você não tem. Então, assim, o Lula, ele fala, meu candidato em tal lugar vai ser tal pessoa. O resto cala a boca e fala, vamos apoiar esse cara até o fim, por pior que ele seja ou por menor chance que ele tenha. Foi assim com o Haddad quando ele foi eleito prefeito em 2012. Tinha Marta, tinha o próprio Eduardo Suplicy, e o Lula falou, vai ser o Haddad, mas ninguém sabe quem vai ser o Haddad. O PT se uniu e apoiou o Haddad. O PSDB não acontece isso. Se o Fernando Henrique fala que ele quer o Eduardo Leite, no outro dia o pessoal quer matar o Eduardo Leite. Se o Dória fala que ele quer ser candidato, no outro dia o Aécio quer derrubar ele. Se o Alckmin fala que vai ser candidato, o Serra quer tirar ele. Então é um pega pra capar enorme. Por isso que eu falo de limpeza de lideranças, de reconstrução de um partido, de reconstrução de uma unidade. Porque dessa forma, o PSDB vai sempre colocar um boi de piranha numa eleição presidencial para ser boicotado, para matar a liderança. Então, assim, tá essa disputa entre Eduardo Leite e Dória, o cara que for o candidato é o próximo morto da lista. Então, assim, o Dória foi criado na política pelo Alckmin. O Alckmin o fez prefeito. Depois o Dória queria passar a rasteira no Alckmin para ser o candidato a presidente. E aí, ele vai conseguir agora, mas o Alckmin já está passando a rasteira nele para ganhar o governo de volta, para não ser o Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória. Ou seja, essa disputa é destrutiva o tempo inteiro. Então, isso para o PSDB é o fim, né? Ô Lucas, e você até comentou agora há pouco sobre o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ele recentemente assumiu a homossexualidade. Você acha que com isso ele ganhou mídia já, sei lá, de repente querendo se projetar para uma pré-candidatura? Cara, eu falo para todo mundo o seguinte, as pessoas me perguntam assim, quando o Bolsonaro vai e xinga a repórter, nossa colega aí do interior, né? Quando o Bolsonaro vai e xinga a repórter, as pessoas falam assim para mim, Lucas, por que ele faz isso? Ele sabe que é errado, ele sabe que ele vai apanhar da imprensa, que vai todo mundo falar mal dele. Por que ele faz isso? Porque na política de hoje, há muito tempo, mas na de hoje principalmente, você tem o processo de atenção, a fase de atenção. Então, assim, não adianta você ter os melhores argumentos, as melhores propostas e as melhores ideias se ninguém parar para te ouvir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para ser ouvido é chamar a atenção, fazer as pessoas pararem e olhar para você. Então, quando o Bolsonaro brigou com a repórter, xingou a repórter, todo mundo parou para prestar atenção nele. E aí ele apareceu, inclusive, em jornais da Rede Globo, falando mal da Rede Globo. Então aparecia ele lá xingando a repórter e tal, mas ele falando, vocês da Globo, vocês não respeitam a família, não respeitam os valores cristãos, desrespeitam a igreja, apoiam o aborto e tal. Ele chamou a atenção brigando com a repórter e automaticamente ele reforçou o discurso dele. O Eduardo Leite, ele fez a mesma coisa.
Eu não tenho nada a ver com o que ele faz na vida pessoal dele, cara. Aliás, eu acho como cidadão uma atitude bonita ele jogar de forma transparente. Mas estrategicamente, ele chamou a atenção para ele. Ou seja, a partir do momento que ele falou aquilo, eu tenho até uma pesquisa que eu recebi de um colega, o Laércio Menegais, que é uma pesquisa do PSDB, do quanto isso rendeu. Só para citar, ele foi o nome político mais buscado no Google do Brasil por dias depois daquilo. Ele teve o maior crescimento de base de seguidores nas redes sociais depois daquilo. Ele deu mais de 20 entrevistas exclusivas para veículos nacionais para falar sobre isso. Ele era uma pessoa conhecida só no estado dele, restrito ao Rio Grande do Sul, que passou a ter repercussão nacional. Ah, mas ele confessou, ele assumiu que era gay, etc. Isso não é ruim? Cara, o mundo mudou, né? Eu até brinquei com a minha esposa esses dias. Eu imagino se, na minha época, na década de 90, um gaúcho de Pelotas assumisse sua homossexualidade, como não estaria o Cacete Planeta e todo mundo brincando. Ninguém está brincando com o assunto, porque é um assunto sério, é um direito dele, é um direito do cidadão, então ninguém está brincando, o mundo mudou. Então ele usou esse processo para chamar atenção, para ampliar o raio de atenção dele, mais pessoas vão estar paradas, ligadas no que ele tem a dizer, só resta saber se o que ele tem a dizer sobre economia, sobre renda, sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, combate à corrupção, resultados do governo dele é algo interessante. Porque se ele tiver algo interessante a dizer, ele ganhou atenção e aí ele pode começar a fazer campanha. Então foi assim, estrategicamente impecável. Resta saber se a estratégia vai continuar, se ele vai saber usar a atenção que ele ganhou. E falando sobre governadores, né, como a gente está falando sobre isso agora, você vê algum nome mais em potencial, assim, com relação a governadores que podem se candidatar à presidência? O próprio Dória comentou e depois descomentou, né? A gente vê governadores do Nordeste também aparecendo, alguns por aí. O que você fala sobre isso? Para essa eleição agora, eu não vejo espaço para ninguém. Talvez o Eduardo Leite venha como candidato, até porque ele tem um apoio de uma estrutura interna do PSDB que o Dória, por exemplo, não tem, porque ele vem de outra construção, né? Ele é acostumado a ser empresário, né? Então ele não tem muito costume ali de como funciona a política por dentro. Então talvez o Eduardo Leite seja candidato a presidente, mas eu acho que hoje ele não tem um espaço, justamente por tudo aquilo que a gente falou, dos dois personagens fortes, etc. Mas para o futuro, tem muita liderança que os partidos têm perdido e não aproveitado da maneira correta. Por exemplo, eu cito sempre o governador Camilo do Ceará. O governador Camilo do Ceará é um quadro que o PT não pode deixar de usar, porque é um cara jovem, um cara bonito, um cara elegante, um cara que fala bem formado, um cara que governou um dos maiores estados do país por 8 anos, um cara que tem a simpatia de setores do centro que o PT perdeu o laço. Então é um cara de potencial enorme, é um cara que por uma próxima eleição pode ser um ótimo candidato. O próprio Eduardo Leite, que talvez ele se queime nessa eleição, pode ser um ótimo próximo candidato. Você pega também o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um cara multimilionário, tal, um cara que tem uma simpatia da direita, dos conservadores, que pode ser também um ótimo candidato. E para essa eleição, anotem o que eu estou dizendo, pode ser um ótimo vice para o Bolsonaro. Pode ser um ótimo cara para ser vice do presidente. Então você tem ali lideranças regionais. O próprio ACM Neto é outro que também corre o risco, né? Eu falo sempre correr o risco, porque quando você vai para uma batalha desse nível, você corre o risco, não é que você tem oportunidades. De ser o vice do Bolsonaro, é outro cara também, uma liderança regional importantíssima. E por aí vai, mas por agora, para 2022, eu não vejo espaço. Ô Lucas, e como fica a situação do Bolsonaro, que ele ainda está sem partido, né?
Ele tem um prazo, né, para conseguir, para ter que se filiar a algum partido, se ele for para reeleição, né? Inclusive, ele tentou criar um partido e tentou acabou criar não dar certo, e né? não deu certo. Como que você tem de informação a respeito disso? Não, na verdade, assim, tudo encaminha para ele novamente fazer o que ele fez em 2018, ele arrendar um partido para ele e para a turma dele, para todo mundo que o cerca ou é satélite dele. Já começou com o Flávio, filho dele, e o Eduardo, indo para o Patriotas. Inclusive, essa é uma movimentação política interessante, porque o Patriotas, em 2020, abrigou o MBL, né, o Movimento Brasil Livre. Então, o MBL se apoderou do Patriotas para a eleição de 2020. O MBL virou oposição ferrenha ao Bolsonaro. Então, com isso, os bolsonaristas indo para Patriotas, o MBL está migrando para onde? Para o PSL, ex-partido do Bolsonaro. É uma verdadeira então, assim, dança das cadeiras, né? Isso, como eles trabalham com arrendamento político, porque nem o MBL, nem o Bolsonaro tiveram... eu não estou nem criticando, é porque a lei é muito complicada, há muitas nuances para você criar um partido. Você tem que ter uma estrutura muito grande e investir muito dinheiro para criar um partido novo. Mas como o Bolsonaro e o MBL não tiveram capacidade para criar um partido, eles têm essa prática do arrendamento. Então o Bolsonaro arrendou o PSL em 2018, o PSL não era nada, era um partido inexistente, que fez do PSL um dos maiores partidos do Brasil ganhando a eleição, e agora o Bolsonaro pretende fazer o mesmo com o Patriotas, né? E o MBL quer novamente arrendar outro partido, dessa vez o PSL. Cara, eu acho assim, uma hora essa estratégia não vai dar certo. Porque assim, a gente tem um mainstreaming da política, o pessoal que manda mesmo na política, que é muito ligado aos partidos, são presidentes de partido histórico, que são donos de partidos. A partir do momento que quem manda no Brasil não tem fidelidade partidária ou não precisa do partido para nada, usa só como uma escada para ganhar a eleição, esses presidentes dos partidos começam a falar assim, cara, daqui uns dias é comigo, daqui uns dias eu sumo. Então, assim, para o jogo político, para o sistema político, isso que o Bolsonaro faz, que o MBL faz, não é interessante. Eu, se fosse o Bolsonaro, até para trazer mais apoios e tirar esse estigma do destruidor de partidos, né, ou do cara que não precisa de partido para nada, eu iria para um partido maior. Mas não é o que se encaminha. Ele deve ir, assim como os dois filhos foram, para o Patriotas. Algo mais, Akali? Vamos falar agora então de voto impresso. A gente está ouvindo aí, né? Tem rolado em todas as redes sociais, em todo lugar. A gente sempre ouviu falar, tem fraude na urna eletrônica. Não, não tem fraude na urna eletrônica. E aí o Bolsonaro levanta essa lebre do voto impresso novamente no Brasil. Sobre isso, o que você tem a falar? Cara, primeiro que do ponto de vista estratégico, Akali, o Bolsonaro ele é um reprise, né? Eu costumo falar que o Bolsonaro ele reprisa muitas coisas que a gente já viu, né? Então, assim, talvez o cidadão médio, o eleitor médio, tal, o desalinhado, ele não tenha visto, mas eu já vi inúmeras vezes. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump, antes da eleição, ele vendo a questão da popularidade dele e tal, da crise política, econômica e tal, ele começou a trazer a questão da credibilidade do processo eleitoral. A gente viu onde isso deu. Então, assim, você realmente teve uma descredibilização do processo eleitoral, protestos, invasões nos Estados Unidos como jamais se viu na história americana, e hoje um presidente americano, e aí porque aí as pessoas falam assim, mas o Trump não ganhou, mas o debate eleitoral não é só você ganhar nas urnas, é ganhar a cabeça das pessoas. Então você tem um presidente americano que tem um ódio de metade da população
e de outra metade tem sempre aquela pulga atrás da orelha. Então o Bolsonaro ele prepara um terreno para uma eleição que não tenha credibilidade, ou seja, se ele for eleito, ele vai continuar tendo aquelas pessoas que o odeiam, odiando ele da mesma maneira. Mas se ele não for eleito, o próximo líder vai passar por um processo difícil de credibilidade, de pessoas que vão achar que ele não foi eleito justamente, então que tem que tirar, que tem que invadir o Congresso, que tem que ter intervenção militar, tal. Ele já cria essa narrativa, o Bolsonaro. E o que isso leva, né? Eleva as tensões da eleição. Que eu, se fosse os adversários, tendo a certeza, como cidadão tenho, de que é pouco provável essa questão de fraude eleitoral, porque se fosse fraude, o Lula e Bolsonaro jamais teriam sido eleitos, né? Porque eles são candidatos que não têm o interesse do mainstream, então eles jamais teriam sido eleitos se houvesse fraude na urna eletrônica. Eu, se fosse adversário, estaria apoiando o Bolsonaro. Eu, se fosse o Lula, por exemplo, eu estaria falando, eu quero voto impresso também. Tem que ter voto impresso, porque esse cara que está no governo, ele vai fraudar, porque ele tem o controle de tudo, tal, e etc. E eu mudaria o discurso. Por quê? Porque com voto impresso ou sem voto impresso, vai ganhar o mesmo candidato. Só que sem o voto impresso, se o Bolsonaro perder, ele vai falar que a culpa é disso. E que, por isso, a eleição é inválida. Agora, se ele perder com o voto impresso do jeito que ele quiser, a narrativa dele se destrói, vira farofa. Então, eu, se fosse adversário, estaria falando assim, não, eu quero voto impresso também, porque esse cara aí que é o governo, ele vai fraudar tudo. Pronto, matou o discurso dele. Traz o voto impresso, quem ganhar, ganhou. O Bolsonaro ele prometeu fazer uma live, né? Chamou uns hackers lá, não sei da onde, para mostrar que existe, que eles conseguem invadir e modificar os resultados das urnas lá, né? Vamos ver se realmente ele vai fazer isso, né? Ele é complicado. Ontem à noite ele postou que tem um ministro do STF que tem vídeo pornô e tá recebendo chantagens do Zé Dirceu e tal, um monte de coisa com codinomes e tal. Só que ele sempre fala isso e o pessoal cobra pra ele mostrar, ele não mostra. Isso é narrativa, né? Pura narrativa. E não é só ele que faz, o PT também faz, eles são todos iguaizinhos. Tá certo, Lucas. Nosso bate-papo aqui tá muito legal, né? Se deixasse a gente ia ficar aqui mais uma ou 2 horas conversando. Eu queria que você falasse um pouco aí do seu trabalho, sobre o marketing político, falar sobre as suas redes sociais também, né? A gente está sempre acompanhando aí. Você tem cursos, né, também, de marketing político. Fique à vontade para fazer o seu merchan agora. Márcio, primeiro eu queria agradecer o espaço nesse podcast. Vou dar um depoimento pessoal, gente. Eu não vou entregar a idade do Márcio, senão ele vai ficar bravo depois, tal. Mas é o seguinte, quando eu era menino em Dracena, a cidade é potente no rádio, você tem muitos radialistas competentes. Mas o Márcio, além de trabalhar desde novinho na rádio, acho que você nem tinha 18 quando começou no rádio, Márcio? Nada, tinha de 12 para 13 anos. Isso, ele era um menino quando ele começou na ainda rádio. Ainda sou um menino, meio com os cabelos grisalhos, mas sou um menino ainda. Ele começou na rádio e os radialistas de Dracena, apesar de muito competentes, ninguém tinha o costume de buscar uma formação superior, de buscar uma universidade. E o Márcio, ele foi o primeiro cara do rádio de Dracena a buscar uma formação superior em jornalismo tal, e se qualificar, não só ter o talento, o dom e tal, mas também buscar a qualificação técnica. Isso inspirou muita gente, inclusive me inspirou, porque quando o Márcio já estava, acho que no 3º, 4º ano da faculdade, foi quando eu fui entrar na faculdade de jornalismo. Então, assim, primeiro é um orgulho estar aqui, hoje você vai para Dracena, tem um monte de gente estudando jornalismo, os radialistas de lá todos depois se formaram em jornalismo, vê alguém que foi
precursor disso, desse movimento, então é um orgulho estar falando com você, Márcio. Segundo ponto eu sou profissional de marketing político, eu presto consultorias, mentorias para candidatos, né? Mas eu também eu produzo conhecimento. Nas minhas redes sociais, eu produzo conteúdos diários que ajudam os candidatos a entender sobre tudo isso que eu falei hoje aqui, sobre como fazer uma campanha, sobre como criar uma narrativa, sobre como impactar melhor o eleitor, como trazer algo interessante para o eleitor. E tem o meu curso pago, que aí é a parte das redes sociais. Nas redes sociais eu entrego conteúdos gratuitos. Eu tenho um curso pago, que é uma série de informações, que é o Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro, que em 2020, focado nessa coisa do baixo orçamento, 125 alunos conseguiram ser eleitos nas suas cidades por conta dessa formação e com a ajuda dessa formação, que é uma formação barata, custa R$ 99. Então, se você tiver um interesse, me procure nas redes sociais, no Instagram é @lucaspimenta nos olhos, e o meu site é www.lucaspimenta.me. Muito obrigado, viu, Márcio? Muito obrigado, Acália. É um prazer te conhecer. Você está muito bem acompanhada, viu, Acália? Um grande profissional do seu lado. Eu sei, conheço o Márcio também desde a faculdade. A gente faz tempo, né, que a gente se conhece. Eu não ia revelar um segredo aqui, mas eu vou revelar. Seu. Ixi. O pessoal aqui não acreditou. É verdade? Agora eu quero que você diga se é verdade ou não que você tem uma tatuagem na perna do Dom Diego Maradona. Tenho o maior orgulho disso. Eu tenho uma tatuagem na perna esquerda, eu só não vou mostrar, porque nesse tempo de live eu acredito que vocês estão passando pela mesma coisa. Eu tô de camiseta aqui, bem vestido, mas eu tô de samba canção aqui embaixo, então eu não vou mostrar não, mas eu tenho uma tatuagem do Maradona, eu fiz, inclusive eu torço para a seleção argentina desde 1994, quando eu era apenas uma criancinha, né? Por quê? E eu costumo atribuir o seguinte: na Copa de 90, o Maradona ele acabou com o Brasil naquele gol do Canidia, o Brasil foi eliminado. E eu era uma criança de 3 para 4 anos. E eu lembro muito do meu pai, o Márcio conhece, seu Donizete, xingando muito o Maradona, muito, muito. E meu pai sempre foi um cara calmo, da igreja e tal, e o Maradona fez ele xingar muito. Eu falei, cara, se esse cara ficou no meu inconsciente, se esse cara irrita o meu pai, esse cara é o máximo. Se esse cara consegue irritar o meu pai, ele é o máximo. Então, em 94 eu comecei a torcer para a Argentina e tal, e teve o problema do doping, e eu prometi para mim mesmo, um dia que o Maradona voltasse para a seleção, eu iria tatuar o Maradona. Ele acabou a carreira e etc. Em 2010 ele voltou para ser técnico. E aí ele voltou para ser técnico, eu cumpri a promessa e fiz a tatuagem do Maradona, que eu carrego com o maior orgulho. O cara ficou noivo no estádio da La Bombonera. Gente, é muita paixão. Exatamente. Eu sei da sua vida, cara. Exatamente. Eu fico feliz, porque quando ele falou de revelação, eu falei assim, pô, o Márcio me conhece desde pequenininho, vai vir uma história muito ruim minha, mas essa aí eu tenho o maior orgulho, eu adoro. Eu falei pro pessoal que eles não acreditaram muito, falando, deixa que eu vou pegar ele no final da live. Vê lá nas redes sociais que tá lá minha tatuagem do Maradona, inclusive do último gol dele pela seleção em Copa do Mundo contra a Grécia, em 1994, que ele sai assim, louco na câmera, é aquela tatuagem. Lucas, mais uma vez, obrigado, tá? Você tá convidado a voltar mais vezes aqui a falar com a gente, né? Sempre bacana a gente falar sobre esses assuntos de momento, né? Pode ter certeza que você vai voltar aqui, porque a gente vai te convidar para falar em outras oportunidades também sobre política e sobre outros temas também, tá? Então um abraço aí e muito obrigado, viu, Lucas? Um abraço, gente, muito obrigado e conte sempre comigo, e quem quiser saber mais me procura lá nas redes sociais. Obrigado pelo espaço. Valeu, papo bacana esse, né, Kali? Pois é, muito bacana, entrevista super esclarecedora, mais uma do nosso podcast Metrópole Fora do Ar para você, e com certeza vai vir muita coisa boa por aí, né, Márcio? É isso aí, pessoal. Esse bate-papo, esse podcast
como a Kali disse, disponível em todas as plataformas digitais, né? Em breve também no Spotify, e você pode acompanhar, né, também através da 104,9, e semana que vem estaremos de volta com mais um convidado. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite.